Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do nosso bom Deus esteja connosco esta manhã e com o seu povo também reunido aqui na igreja de Pardilhó. É uma grande alegria para mim estar convosco, porque estou diante de uma igreja que é composta por pessoas muito queridas para mim e para a minha família. Obrigado pelo convite e que seja um tempo abençoado para a glória do Senhor. Queridos irmãos, nós vivemos numa época acelerada. Com licença. Nós vivemos numa época acelerada. Nós estamos habituados a ver histórias de empresas que praticamente nascem de um dia para o outro. Empresas que em poucos anos crescem em inovação, tecnologia, número de pessoas e investimento. Uma destas empresas que eu creio que alguns de nós conhecemos é a Uber. A Uber foi fundada em 2009 e ela tinha uma ideia aparentemente simples. Através de uma aplicação do telemóvel, qualquer um de nós, em qualquer sítio, poderia chamar um motorista de uma forma muito mais prática e mais barata do que um táxi tradicional. A ideia ela viralizou num instante e em poucos anos a Uber estava presente em dezenas de países, tinha milhões de utilizadores e milhares de motoristas. Parecia destinada a um sucesso imparável. Contudo, por trás deste crescimento explosivo, haviam problemas sérios. A empresa, na sua corrida para conquistar o mundo, começou a esbarrar e a chocar com reguladores locais que a viam como sendo uma ameaça ao setor do táxi. Mas, mais grave ainda, dentro da própria empresa começaram a surgir relatos de uma cultura organizacional tóxica. Muitos ex-funcionários começaram, portanto, a denunciar ambientes de assédio, falta de ética na liderança e, efetivamente, uma liderança que não queria saber das pessoas, mas que era obcecada com o crescimento, a qualquer custo. O que parecia então ser uma história de triunfo começou a revelar-se insustentável. Existia, sim, um rápido crescimento, mas não existiam estruturas sólidas, não existiam valores, não existia uma cultura saudável. E se pensarmos bem, eu creio que este tipo de histórias repete-se em muitos outros casos. Empresas, organizações, movimentos sociais podem crescer muito rápido e, em vez de ganhar estabilidade, acabam sim mergulhados em divisões, em abusos, em escândalos. O crescimento por isto nem sempre é sinónimo de saúde. Por vezes, o crescimento apenas vai expor alguns dos problemas que já estavam escondidos. E é exatamente aqui que o texto de hoje, o texto de Atos capítulo 2, se torna surpreendente. A igreja primitiva, quando surge, ela é composta por cerca de 120 pessoas. Contudo, em apenas um só dia, no dia de Pentecostes, ela vê o seu crescimento a ser algo acentuado até um número redondo de 3.000 crentes. É, portanto, um crescimento gigantesco, 120 para 3.000. Humanamente falando, isto seria a receita perfeita para o caos. 3.000 pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, de origens diferentes, agora juntas numa nova comunidade de fé. O mais provável seria então haver divisões, confusões, disputas. Mas o que o texto de hoje nos vai descrever é exatamente o contrário. Uma comunidade, uma igreja que era marcada pela unidade, pela partilha, pela oração, pela alegria e pela simplicidade. Onde esperaríamos desordem, o que nós vamos encontrar é harmonia. Onde esperaríamos disputas, o que nós vamos ver é comunhão. Como é que isto foi possível? Como é que então esta explosão demográfica de crentes se tornou numa vida comunitária tão saudável e não no desastre que estava previamente anunciado? É exatamente isto que eu quero que nós descobramos juntos esta manhã. E assim sendo, eu convido-vos a abrir em Atos, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 42. Atos 2, 42. Diz assim a palavra de Deus, em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão clara e é a forma predileta que tu escolheste para comunicar connosco, onde conseguimos perceber qual é que é a tua vontade para a vida do teu povo, Senhor. Edifica-nos hoje e que toda a glória possa ser dada única e exclusivamente ao teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Portanto, o livro de Atos ele é escrito por Lucas. E Lucas, ao longo deste livro, de tempos a tempos, dá-nos um pequeno relato do que era a vida primitiva da Igreja. São pequenos relatos, pequenos resumos, onde, portanto, vemos quais eram as práticas que a Igreja primitiva tinha no seu dia-a-dia e como é que era, portanto, aquele ambiente comunitário. Um destes outros resumos que Atos nos dá está presente no capítulo 4, a partir do versículo 32. Diz-nos assim, Atos 4, 32, e era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço daquilo que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Ou, por exemplo, um outro pequeno resumo em Atos capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra do Senhor e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, de tempos a tempos, vemos que Atos nos oferece um pequeno resumo daquilo que é a vida da Igreja primitiva. O texto que nós hoje lemos, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, eu escolhi dividir em três partes. Primeiro, do versículo 42 ao versículo 43, nós vemos que a Igreja primitiva é uma Igreja que está edificada na Palavra de Deus. Depois, do versículo 44 ao 46, nós vamos perceber que esta é uma Igreja que vive em comunhão e em serviço. E, por fim, quando chegamos ao versículo 47, eu quero que atentamos que esta é uma Igreja que cresce para a glória de Deus. Então, começando no versículo 42 a 43, vamos perceber de qual forma é que esta Igreja é edificada na Palavra. No início do capítulo 2, nós percebemos então que no dia de Pentecostes a Igreja nasce através da proclamação da Palavra de Deus. Pedro, naquele dia, ao ser ungido pelo Espírito Santo, ele opta não por fazer um discurso motivacional, ele opta por não entreter a multidão que estava presente. O que Pedro faz naquele dia é anunciar a Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e ressuscitou. Pedro então chama a sua audiência ao arrependimento e aponta para aquele que é o único Salvador, Jesus Cristo. E agora que nós, quando chegamos a Atos 2, capítulo 42, versículo 42, percebemos que estes novos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a Igreja que nasceu através da proclamação da Palavra de Deus é também a Igreja que continua a ser edificada na Palavra de Deus. Podemos concluir que a Igreja, então, ela não nasceu de ideias humanas, ela nasceu, sim, da ação soberana do Espírito Santo, que iluminou a mente dos apóstolos a transmitirem com fidelidade aqueles que eram os ensinos de Cristo. E agora, se a Igreja está composta, está viva, não faz qualquer sentido tirar do centro da Igreja aquilo que em primeiro lugar lhe deu vida, o Evangelho, a Palavra de Deus. Aqui, portanto, percebemos a primeira razão pela qual a Igreja primitiva era uma Igreja saudável. Porque era uma Igreja fiel ao ensino e à Palavra de Deus.
Neste sentido, deixem-me então que vos diga que eu creio que o conteúdo fundamental para o crescimento espiritual e amadurecimento de qualquer crente jamais devem ser experiências. O conteúdo fundamental para o crescimento e amadurecimento de qualquer crente deve ser, sim, a Escritura, aquela que é a revelação divina de Deus. E neste aspecto, deixem-me-vos dizer que a doutrina dos apóstolos, ela é a continuidade do ensino de Jesus Cristo. E Lucas, ele começa este relato com uma palavra que eu considero que é muito importante. Perseveraram. Perseverar implica constância, implica disciplina. Não vale a pena nós ouvirmos uma boa pregação ao domingo ou de vez em quando, ou estudarmos a Bíblia um dia à noite e esquecermos o resto dos dias da semana. Perseverar é continuar, continuar, continuar. Contudo, neste texto, há também uma responsabilidade para o crente. O crente deve ouvir, mas mais que isso, deve se submeter ao ensino fiel. Reparem que estes novos crentes, eles quando se reuniam, eles não o faziam para procurarem coisas diferentes. Esta nova igreja, estes novos crentes, eles reuniam-se para ouvir, aprender e obedecer à palavra de Deus. E eu creio que a Igreja de Cristo, antes de ser qualquer outra coisa, deve ser um povo reunido que voluntariamente se coloca sobre a autoridade das Escrituras. É por isto que a Igreja primitiva crescia em saúde, porque a palavra de Deus moldava aquelas personalidades, orientava as suas decisões, fortalecia as suas inseguranças enquanto os enchia de esperança. Hoje, é verdade que nós já não temos os apóstolos entre nós. Contudo, a sua doutrina está registada nas Escrituras. E isto coloca sobre nós a mesma responsabilidade que aqueles primeiros crentes tinham. A responsabilidade de sermos uma igreja saudável. A responsabilidade de sermos crentes saudáveis, sempre submetidos ao ensino da palavra. Que bênção que é podermos pertencermos a uma igreja que prega fielmente a palavra, mas que a tragédia é ter um coração que não se quer submeter a ela. A verdade é que de nada vale nós termos uma igreja bonita, nada vale nós termos uma música de excelência, nada vale nós termos programas inovadores se a palavra de Deus não estiver no centro destas coisas. Uma igreja sem palavra, por muito bonita que seja, está sempre condenada a cair. E assim, a pergunta inevitável que devemos fazer a nós mesmos é: está a nossa fé sustentada sobre o alicerce sólido que é a palavra de Deus? Ou está a nossa fé a ser sustentada sobre qualquer outra coisa? Lucas, ele no versículo 43, vai ainda acrescentar: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ora, isto mostra-nos que a palavra ela vinha acompanhada pelo poder do Espírito. O ensino apostólico ele era confirmado por sinais visíveis da graça de Deus. Por exemplo, o capítulo 3 de Atos é exatamente isto, um sinal, a cura de um coxo, a dar autoridade também ao nome dos apóstolos. Hoje, nós talvez não vejamos este tipo de sinais miraculosos, mas eu creio que nós vemos outra coisa, outro milagre, que também ele é muito poderoso e revela do poder de Deus. O milagre da transformação de vidas. Cada pecador que Cristo salva é, portanto, um sinal claro de que o Espírito de Deus continua ativo e opera com poder. Cada família que é reconciliada, cada coração endurecido que se torna brando ao som do Evangelho, é um verdadeiro milagre. Eu creio que não há prodígio maior do que ver ossos secos que ganham vida, formam um novo homem esse que está disposto a louvar a Deus. A partir do versículo 44, nós vamos perceber então que esta igreja, ela vive em comunhão e serviço. Depois então de Lucas destacar a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, Lucas vai agora descrever o ambiente comunitário que ali existia.
Aqui, nós então conseguimos assistir à beleza do Evangelho, à beleza da vida cristã, quando ela é vivida de uma forma conjunta. Percebemos também que a nossa fé ela não é apenas vertical entre nós e Deus, ela também é horizontal entre nós e os nossos irmãos. E na descrição que Lucas nos dá, é fácil nós reconhecermos que atributos contribuem para esta beleza comunitária. Percebemos primeiro que naquela igreja existe unidade espiritual. Percebemos isto porque o texto repete expressões ou frases como estavam juntos, permaneciam unânimes. Ou seja, apesar de todas as diferenças daqueles crentes, quando alguém olhava para aquela comunidade, aquilo que sobressaía era que todas aquelas pessoas tinham a mesma fé e a mesma esperança. Aquelas pessoas viviam em unidade. Uma unidade, deixem dizer-vos, que apenas pode ser gerada pelo Espírito Santo. O Espírito que derruba todas as barreiras e aproxima corações na medida em que vão sendo moldados a se assemelharem cada vez mais a Jesus Cristo. Outra característica que está presente neste texto é a existência de uma partilha generosa. Havia, portanto, uma partilha de bens, havia uma partilha de recursos. Existe uma consciência muito prática de serviço de uns para os outros. E isto não se tratava de um comunismo forçado ou de alguma misericórdia orgulhosa. Era uma partilha que tinha origem num amor voluntário. Cada um daqueles crentes, quando olhava para o seu lado e identificava alguma necessidade, estava pronto a intervir. E este é um princípio que deve continuar válido para a nossa Igreja nos dias de hoje. A Igreja de Cristo deve ser um espaço onde necessidades são suprimidas. Necessidades espirituais, necessidades materiais, necessidades emocionais devem ser cuidadas na Igreja. Não se trata, portanto, de nós beneficiarmos de algum tipo de dependência ou de vivermos em solidariedade uns para com os outros. Trata-se, sim, de sofrermos com aqueles que sofrem. Eu creio que muitas vezes nós identificamos até alguma necessidade nos nossos irmãos, mas não estamos prontos a agir. Deixamos para que a Igreja, no seu todo, cuide ou para que outro irmão assuma aquela responsabilidade. E tantas vezes esquecemos que cada um de nós é chamado a agir, é chamado a ajudar sempre. Principalmente quando a nossa consciência nos chama a fazê-lo. Deixem-me ilustrar isto com algo que eu creio que todos conhecemos. Uma corrida de ciclismo. Quando nós olhamos para o pelotão, o que nós vemos é dezenas de ciclistas a pedalarem a uma grande velocidade, todos juntinhos, quase roda com roda. Quando nós olhamos de fora, podemos pensar que aquilo é uma confusão, que aquilo é um grande perigo. Se um daqueles ciclistas guina ao volante e toca na roda da frente, eles vão todos ao chão. Contudo, o facto de eles irem tão juntos faz parte da tática. Os ciclistas, eles sabem que se pedalarem juntos, formam uma espécie de barreira contra o vento. Quem vem à frente, corta o vento para quem vem atrás. E quem vem atrás acaba por ser assim protegido. Isto permite que o pelotão poupe energia, aguente ritmos muito mais altos e consiga efetivamente chegar à meta num menor espaço de tempo. No entanto, ninguém consegue estar sempre à frente. O melhor ciclista do mundo não consegue estar sempre à frente. É muito cansativo. Então, de tempos a tempos, o que acontece é que o que está à frente vem para trás e o que está atrás vai para a frente. Existe uma partilha do esforço. E na Igreja Cristã deve ser assim. Nós devemos ser um pelotão espiritual. Há momentos em que um irmão está cansado e cabe-nos a nós ir para a frente desse irmão, cortar o vento para ele. E vai haver momentos em que seremos nós a necessitar de que alguém corte o vento para nós. Talvez algum irmão esteja neste momento a necessitar de uma palavra de encorajamento, talvez esteja a necessitar de uma oração intercessora, talvez de um gesto prático de serviço. Contudo, noutras alturas, seremos nós a sermos frágeis e a precisarmos que alguém nos ajude a nós. Contudo, eu creio que também aqui existe um grande perigo.
Existe um grande perigo porque nós vivemos numa sociedade que é profundamente individualista. Nós diariamente somos bombardeados com a ideia de que o ideal é sermos independentes, de que o ideal é não precisarmos de ninguém, de que o ideal é sermos autossuficientes. O mundo vai sempre exaltar a independência, contudo o Evangelho exalta a dependência uns dos outros. E infelizmente, eu creio que às vezes dentro da própria igreja nós podemos cair numa mentalidade de cada um cuida de por si. Achamos tantas vezes que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que partilharmos as nossas lutas é sinal de falta de espiritualidade. E muitas vezes eu creio que nós preferimos guardar todos os problemas no nosso próprio coração. E o resultado disto é que muitas vezes nós congregamos, mas permanecemos isolados. Muitas vezes nós estamos presentes fisicamente, vimos à igreja, cantamos juntos, sorrimos uns para os outros, mas não abrimos a nossa vida. Não partilhamos as nossas lutas, não mostramos as nossas cicatrizes, não deixamos que ninguém nos conheça de verdade. Mas, irmãos, deixem que vos diga que comunhão verdadeira implica nós sermos vulneráveis. Implica não só eu estar disponível para acudir ao meu irmão que está a sofrer, mas implica que eu também esteja disposto a abrir o meu coração e a permitir que os outros acompanhem as minhas próprias lutas. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos momentos de fraqueza, e partilharmos as nossas lutas, partilharmos os nossos problemas não é sinal de derrota, é sim sinal de confiança em Cristo e de confiança nos irmãos que Cristo colocou ao nosso lado. Por isso, deixem-me exortar-vos ao facto de não vivermos de forma isolada. É verdade que o isolamento pode ser confortável ao curto prazo, mas quanto mais tempo nós permanecermos isolados, mais destruído vai ficando o nosso coração. Lembremos-nos que nem só deixar de congregar revela isolamento, pois muitas vezes nós podemos estar presentes na igreja, mas continuamos sozinhos, quando escolhermos não partilhar a nossa vida com os demais irmãos. Lucas, ele vai ainda mencionar no versículo 46 que aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina, no templo e no partir do pão de casa em casa. Eu creio que é bastante curioso como a Bíblia nos mostra este equilíbrio logo no início da igreja. Parece-me que não havia apenas um formato de culto. Havia uma harmonia entre os grandes ajuntamentos e reuniões mais íntimas. No templo, nós percebemos que havia liturgia, havia a proclamação pública da palavra, havia a adoração conjunta com toda a comunidade. Era, portanto, o momento em que todos juntos se dobravam diante do Senhor e experimentavam a grandeza que é pertencerem ao corpo de Cristo. Contudo, parece-me que depois nas diferentes casas haviam mesas simples, havia pão a ser repartido, haviam conversas, lágrimas, gargalhadas, mas sobretudo vidas que se entrelaçavam. E eu creio que para uma igreja ser realmente unida, nós precisamos destes dois ambientes. Precisamos do culto público, onde todos somos instruídos na mesma palavra e lembrados que pertencemos a um corpo muito maior do que o nosso pequeno círculo. Mas também precisamos de encontros mais íntimos, que podem assumir forma de almoço, forma de um café depois do trabalho, ou até uma caminhada com outro irmão. E eu creio que é nestes momentos mais íntimos em que verdadeiramente passamos a conhecer o coração uns dos outros. É fora do contexto formal que ficamos a saber que, por exemplo, aquela irmã que sorri na igreja está a atravessar uma dura batalha silenciosa, ou que aquele outro irmão que parece tão calmo carrega dentro de si um peso tão grande. É ali, na mesa da cozinha ou na sala de estar, que descobrimos os gostos, os sonhos, os hobbies uns dos outros e começamos verdadeiramente a amar o nosso irmão e não a imagem mental que nós temos dela. A verdade é só uma.
Só é possível nós amarmos aquilo que verdadeiramente conhecemos. Para amar, temos sempre de conhecer. Não amamos, portanto, conceitos de pessoas. Amamos pessoas concretas, com defeitos, com virtudes, com histórias e manias. Neste sentido, eu creio que o amor sempre exige proximidade. E Lucas, no final deste versículo, no final do versículo 46, ele diz-nos: comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Que contraste, mais uma vez, tão grande com a nossa visão distorcida daquilo que achamos que é a espiritualidade. Há quem pense que quanto mais sisudos e sérios nós formos, mais santos pareceremos. Que sermos espirituais é andarmos com um ar muito sério, quase como um juiz prestes a ditar uma sentença. Contudo, a Bíblia aqui está-nos a dizer exatamente o contrário. A Bíblia está-nos a dizer que a vida cristã ela deve ser marcada pela alegria e pela simplicidade. Alegria, porque Jesus Cristo está no centro e a sua presença nos enche de gozo, e simplicidade, porque no verdadeiro crente não há competição, não há aparências, não há máscaras. Aquilo que deve existir é apenas amor genuíno. Deixem-me então colocar isto desta forma. Eu creio que há poucas coisas mais espirituais do que uma mesa cheia de irmãos, onde existe pão repartido, risos partilhados, corações e orações sinceros, prontas a glorificar a Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele não se manifesta, portanto, apenas ao domingo, na nossa igreja local, mas se deve manifestar diariamente nas nossas próprias casas. E sabem o que é que acontece quando uma igreja vive desta forma? O mundo repara. Quando uma igreja se preocupa com o próximo, quando uma igreja cultiva relacionamentos saudáveis, quando uma igreja reparte e vive com alegria, está a testemunhar uma forma diferente daquela que é a forma a que o mundo está habituado. Quando nós vivemos em unidade, e da forma que Atos aqui está a relatar, nós estamos a apontar diretamente para Jesus. Lucas, então, conclui o retrato da igreja primitiva, mas vai-nos ainda mostrar, no versículo 47, aquele que é o fruto natural de uma igreja que é saudável. O fruto é adoração constante, testemunho e crescimento. Primeiro, então, neste versículo, no versículo 47, Lucas diz-nos que a igreja vivia louvando a Deus. É interessante como aqui o louvor surge como quase da própria respiração da igreja se tratasse. Parece-me a mim que o louvor ele não está apenas presente em momentos de cântico congregacional, mas está presente na postura da própria igreja. O modo como a igreja repartia, o modo como a igreja cuidava uns dos outros, o modo como caminhava em simplicidade, tudo isto se torna em hino de louvor e gratidão ao Senhor. É como se cada refeição partilhada fosse um cântico, cada gesto de cuidado uma oração silenciosa, cada reconciliação um hino de gratidão. Percebemos então que o louvor não está confinado ao templo, mas está presente no nosso dia-a-dia. Eu creio que é importante nós atentarmos para isto, porque uma igreja que deixa de louvar é necessariamente uma igreja que deixa de viver. Quando o coração da nossa igreja deixa de reconhecer a grandeza de Deus, tudo o resto se torna vazio. Podemos ter boa música, mais uma vez, podemos ter programas bem organizados, mas se não existe uma consciência em nós repleta de motivos para louvor, tudo o que nós vamos ter é forma sem vida. Lucas, ele depois vai-nos ainda acrescentar que eles caíam na graça de todo o povo. Ora, isto não quer dizer que todos os habitantes de Jerusalém se tenham convertido ao Evangelho, mas que havia algo na vida dos crentes que inspirava respeito e despertava curiosidade para quem estava de fora. Mesmo aqueles que não criam na palavra, eles olhavam para a igreja e viam uma postura autêntica que era impossível de ser ignorada. Jesus, ele tinha dito em João 13:35, "Nisto todos conhecerão que sois meus filhos,
se vos amardes uns aos outros. E eu creio que neste relato também vemos isto a ser cumprido. A coerência entre aquilo que pregavam e viviam era algo tão forte que até as pessoas fora da igreja viam a diferença. Eu creio que aqui necessitamos de fazer uma nova pausa e olhar para nós mesmos. Será que o mundo hoje reconhece a igreja de Pardilhó como sendo diferente? Será que quando os nossos vizinhos olham para a nossa vida, eles veem que a nossa vida é diferente? Ou será que muitas vezes encontram mais do mesmo? Hipocrisia e discurso sem prática. Finalmente, Lucas vai fechar esta descrição, este resumo da igreja, com a declaração: e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E aqui eu creio que nós temos de voltar a parar, porque percebemos que o crescimento não é obra dos apóstolos. O crescimento da igreja, ele nunca vai depender de técnicas humanas, nunca vai depender do carisma dos pregadores, nunca vai depender de criatividade. O crescimento da igreja, ele era, é e sempre será obra de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem convence, é Deus quem salva e acrescenta. E isto, para nós, creio que nos dá duas coisas fundamentais. Primeiro, dá-nos humildade, porque caso a nossa igreja esteja a crescer, nós não nos podemos vangloriar de resultados. Mesmo que a igreja encha, mesmo que haja frutos visíveis de maturidade, a glória nunca é nossa, é sempre de Deus. E em segundo, esta ideia de que a igreja pertence a Deus deve nos dar também descanso, porque o peso do crescimento da igreja, ele não está sobre os nossos ombros. Nós somos chamados a sermos fiéis. Somos chamados a pregar, servir, amar, testemunhar, mas o resultado sempre pertence a Deus. É mais ou menos como um agricultor. Ele labra a terra, rega, tira as ervas daninhas, mas a vida que brota da semente nunca depende dele. Ele não pode ordenar à planta para que ela nasça ou para que ela cresça. Ele apenas coopera com aquele processo. E assim é também a igreja. Nós podemos e devemos ser fiéis, mas a vida e o crescimento apenas Deus pode dar. E Lucas, ele diz-nos que isto acontecia todos os dias. Ou seja, uma igreja que está viva não é uma igreja estática. Uma igreja que está viva, ela cresce em maturidade, ela cresce em santidade. Uma igreja que nunca cresce, seja no seu número, seja em profundidade espiritual, jamais poderá então ser considerada uma igreja saudável. Irmãos, eu creio que este relato é fantástico, é bonito e nos enche o coração. Contudo, este relato que nós acabamos de ler, ele só é possível porque Cristo primeiramente transformou o coração daqueles crentes. Antes de haver comunhão, havia pecado. Antes de haver alegria, havia culpa. Antes de haver união, existia sempre separação. A mudança, ela não começou no dia de Pentecostes. A mudança que nós assistimos naquela igreja, ela começou na cruz. Foi porque Cristo morreu e ressuscitou, perdoando os pecados daqueles crentes e dando-lhes um novo coração, que agora eles podiam viver desta forma. E isto lembra-nos que a nossa necessidade não é, portanto, nós tentarmos imitar o relato de Atos capítulo 2. A nossa maior necessidade é nós sermos salvos por Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode perdoar, só Ele pode dar vida nova e tornar-nos uma igreja e em crentes saudáveis. Sem Cristo, nós continuaremos mortos, mas com Cristo temos sempre vida. Só em Cristo nós conseguimos ter comunhão, só em Cristo e através dele conseguimos ter transformação que efetivamente floresce. Irmãos, nós quando lemos então este texto, não estamos a olhar apenas para o passado. Eu não quero que nós, quando olhamos para este texto,
vejamos apenas uma fotografia antiga. Nós estamos a olhar para um retrato que continua vivo e que atravessa os séculos, retrato esse que hoje também nos alcança. Aquela igreja primitiva, ela deve ser o espelho da nossa igreja atual, mas também creio que é uma janela que nos permite vislumbrar aquela que será a igreja futura, a igreja celestial. Se nós olharmos para os nossos dias, nós percebemos que precisamos imensamente deste texto. Nós vivemos tempos em que a igreja em muitas partes do mundo enfrenta indiferença, secularismo e até mesmo perseguição. Contudo, em outras realidades, a igreja enfrenta tentações de ser superficial, tentações de entreter a sua audiência, tentações de alterar a sua mensagem para agradar à cultura. E no meio desta realidade, nós temos este texto de Atos 2 que nos exorta hoje a sermos fiéis, que nos exorta a perseverarmos na palavra e a vivermos em comunhão. Eu creio que a igreja de hoje ela só será relevante para os nossos próximos na medida em que ela permanecer fiel ao mesmo evangelho que também sustentava aqueles irmãos em Jerusalém. Contudo, como eu já disse, este retrato ele não nos aponta apenas para trás. Ele também nos aponta para a frente. Ele aponta-nos para a frente porque aquilo que a igreja primitiva viveu em parte, também nós viveremos um dia em plenitude na glória. A comunhão, a alegria, a unidade e a adoração, tudo isto será completo quando estivermos diante do trono do Cordeiro. Como João descreve em Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9 diz-nos: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Irmãos, aquilo que começou em Atos, com 3.000 pessoas, vai se tornar uma multidão incontável. Lembremos-nos que Deus é aquele que iniciou a sua igreja, Deus vai sustentar a sua igreja e Deus levará a sua igreja à consumação gloriosa. Por isso, irmãos, que este texto não seja para nós apenas nostalgia de um passado bonito, mas que seja um chamado a vivermos hoje como cidadãos do reino de Deus. Que sejamos, portanto, aqui e agora, uma amostra visível daquilo que será a Igreja Celestial. Uma comunidade que ama, que serve, que louva, que testemunha de Jesus Cristo. Que mantenhamos os nossos olhos fixos nesta promessa futura, quando a comunhão será perfeita e a adoração incessante. Até lá, o meu apelo é para que sejamos fiéis. Porque o mesmo Senhor que acrescentava diariamente em Jerusalém, continua hoje a acrescentar à sua igreja. E continuará a fazê-lo, até que todos estejam reunidos, sem mancha, sem ruga, como noiva gloriosa diante do nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Amém.